Carlos Drummond de Andrade nasceu no 31 de outubro, muito antes, desse dia se tornar Halloween aqui no Brasil. Para comemorar o seu nascimento, já há 10 anos, o Instituto Moreira Salles criou o Dia Drummond, que é hoje. E vem também do Instituto Moreira Salles a reedição, revista e ampliada desse delicioso livro Uma Pedra no Meio do Caminho, biografia de um poema. Esse livro ele foi feito pelo próprio Drummond em 1967 para celebrar, no ano seguinte, os 40 anos da publicação do poema No Meio do Caminho, que nasceu para o público na Revista de Antropofagia, uma revista do movimento modernista, em 1928. Esse livro é uma coleção do muito que se falou e se escreveu sobre o poema. Precisamos lembrar que Drummond trabalhava primeiro no Ministério da Educação e depois no Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o que lhe dava grande intimidade com processos e registros, e é isso que o organizador desse livro nos mostra. Assim, ele foi guardando o que saía na imprensa sobre o seu poema e um dia reuniu tudo isso. Como diz o organizador, o poeta Elkanan Ferraz, na apresentação dessa edição, só o apreço de Drummond pela memória e pelo arquivo poderia urdir um livro tão singular, baseado na reunião, na catalogação e na montagem. Antes de eu falar do livro em si, deixa eu comentar uma coisa. O próprio Drummond já deixou registrado em entrevistas o quanto ele foi satirizado pelos versos de No Meio do Caminho. Ele conta, e isso está neste livro também, por exemplo, que quando ele chegava numa reunião, havia sempre um gaiato a lhe perguntar pela pedra. Oh, esbarrou na pedra? Machucou o dedão? Conseguiu tirar ela do caminho? Chegaram até a dizer para ele: engraçado, eu pensava que o senhor fosse débil mental, mas agora, vendo que providencia o andamento dos processos e faz as coisas normalmente, vejo que me enganei. Desculpe. Foi por causa da pedra no caminho. Esse é outro exemplo da gaiatice com que o próprio Drummond recebia o que falavam dele sobre o poema. Então, esse Drummond, poeta e arquivista, montou sessões neste livro para falar do seu poema. Por exemplo, um dos capítulos se chama A Pedra Vai pelo Mundo, e ele traz traduções do poema para o húngaro, para o espanhol, o francês, italiano, alemão, o inglês, o vietnamita, o hebraico. Em outro capítulo, Drummond nos mostra o quanto foi escrito em tom de deboche sobre o seu poema. Por exemplo, uma crítica de 1938, 10 anos depois da publicação do poema, terminava assim: e não houve uma alma caridosa que pegasse essa pedra e lhe esborrachasse o crânio com ela? Ou ainda faziam paródias. Eu tropecei numa casca de banana, numa casca de banana, numa casca de banana eu tropecei agora. Há nesse livro uma passagem que eu gosto muito, de 1944, e diz assim: quem se lembra das pilhérias em forma de estrofes do Carlos Drummond de Andrade, mesmo com o seu prestígio de chefe de gabinete no Ministério da Educação, este não consegue incluir nos programas literários aquelas histórias de pedras no caminho e outras de igual polpa. Por quê? Apenas porque a poesia dita modernista é um artifício idiota que o senso comum despreza. Lê do engano. Ou, como diriam os imortais da Academia Brasileira de Letras, ledo e ivo engano. Drummond talvez seja o poeta brasileiro que mais esteja presente no senso comum. Certamente isso demorou para acontecer, mas praticamente todo mundo que estudou um pouco se lembra de algum verso seu. Há também, claro, um capítulo que ele chamou de Os Amigos da Pedra, e traz, entre outras, essa passagem de uma carta escrita por Antônio de Alcântara Machado em 28, assim que o poema saiu. Então vamos lá. Mais estupenda mesmo é a pedra que está no caminho. Vamos sentar nela? Bom, e aí
Drummond vai montando o seu livro, juntando as incompreensões sobre o seu poema, a popularidade positiva, a negativa, os amigos, os inimigos da pedra, as etiquetas que foram coladas ao autor, que passou a ser chamado de o poeta da pedra, o poeta pétreo, o pedregoso, os poemas graníticos. E para fechar o livro, veio uma seção nova, que não estava na primeira edição e traz análises e interpretações do poema. E ao final, um poema de Ana Cristina César inspirada na pedra de Drummond. Pedra lume, pedra. Esta pedra no meio do caminho, ela já não disse tudo? Então, leia Drummond, leia poesia. Obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo. Fica na boa. Até breve.